Pai, te agradecemos por este dia de obreiros. Obrigado pelo teu povo. Obrigado pela exaltação de te adorar. Pedimos para que possa empoderar a cada um, para que seja efetivo no ministério, no ganho de almas, no pregar para ganhar almas em nome de Jesus. Oramos, Senhor, para que possamos ver convertidos e possa haver conversão e as pessoas vão continuar contigo depois de conhecer o Senhor como Salvador das suas almas, em nome de Jesus. Faça isso para nós, com todos os membros da igreja que querem testemunhar em todo momento. Confirma a mensagem através de nós em todo momento, em nome de Jesus. Obrigado porque sabemos que o Senhor já respondeu. Em nome de Jesus nós oramos. E o povo de Deus diga... Viemos para Atos 2, e em Atos 2, 14, Atos 2, versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Este versículo vem como o resultado daquilo que aconteceu antes. Assim que você se lembra, em capítulo 1, o Senhor disse aos discípulos, todos os membros, esta mensagem, não apenas os apóstolos, os discípulos, tinha-lhes dito que tinham que ficar em Jerusalém até que possam ser batizados pelo Espírito Santo. Então, deu-lhes o resultado do batismo, no batismo no Espírito Santo. Ele disse, recebereis a virtude do Espírito Santo, depois do Espírito Santo descer sobre vós, e sereis testemunhas da minha palavra. O Espírito Santo desceu e se tornaram ganhadores de almas. Em Atos 1, versículo 14, então, 2,14, estavam juntos em obediência daquilo que o Senhor lhes disse. Então, se nós obedecermos ao Senhor desta maneira, salvos e santificados, e buscarmos a face do Senhor e orar, até que sejamos enchidos pelo Espírito Santo, assim que obedecermos a palavra em oração, o resultado será assim, termos o poder de testemunhar em Jerusalém, Judeia, Samaria, em todas as partes do mundo. Em Atos 2:1, então estavam todos sentados, então, quando estavam sentados num só lugar, quando oraram, o Espírito Santo desceu sobre ele, e nessa altura muitos tinham se ajuntado, e era o tempo de Pentecoste. Então, encheram o Jerusalém, que o Senhor ordenou a Israel, e muitos estavam lá. Então, de 180, de 200 estavam juntados, e quando viram isto que aconteceu, então, neste lugar, então, que tinham ajudados, que tinham se ajuntado, então começaram a se admirar. O que aconteceu? Outros disseram que estão grossos, outros disseram que não entendemos. Havia confusão na sua mente. Então, neste momento que Pedro disse, levantou a sua voz e disse a eles: ó homens de Jerusalém. E Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus. Então, o tópico é o poder do evangelismo, como no princípio. O poder desceu sobre ele e ministraram e pregaram no poder de Deus, e muitas pessoas conheceram a Deus como seu Senhor e Salvador. Então, capítulo 11, 15. Então, era acerca da casa de Cornélio que receberam o Espírito Santo e disseram que o Espírito Santo desceu sobre ele. Então o Espírito Santo desceu sobre eles na casa de Cornélio
como em nós no início. Então, se o Espírito Santo desceu nos apóstolos e nos discípulos e começaram a testemunhar e foram em todo lugar estavam espalhados e estavam a pregar a palavra. E aqui também aconteceu na casa de Cornélio. E a casa de Cornélio, o Espírito Santo, o mesmo poder e a mesma unção, a mesma força, a mesma revelação que eles tinham que sair para testemunhar. Então, o Espírito Santo desceu sobre eles como no princípio. Então, tinham que pregar como no princípio. Se somos salvos, e como eles estavam salvos, se somos santificados como eles estavam santificados, se somos batizados e emergidos pelo Espírito Santo de como eles foram batizados, então temos que tem que haver o mesmo efeito em nós. Tem que nos exaltar, vai nos dar a paixão, vai nos dar o fogo no Espírito, vai nos dar a fervorosidade, para sairmos para fora no nosso Jerusalém, na nossa Judeia, Samaria, em todo lugar do mundo. Assim que aconteceu para eles no princípio, nós iremos ter a mesma experiência como o início. Nós teremos esta força de ir, teremos a energia e a força de declarar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo aos pecadores, onde quer que nos encontremos, todo aquele que pecou destituído está da glória de Deus. Então, não temos força de nos salvarmos, mas pela obra do Senhor, todo homem vai ser justificado, mas a nossa salvação está em Cristo. É por isso que Cristo veio, Cristo morreu como Salvador, é por isso que Ele ressuscitou para a nossa justificação e agora cremos nele, então nós nos apegamos nele, então daí somos salvos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 2, não podemos nos salvar por nós mesmos. Ninguém é bom o suficiente, ninguém é justo o suficiente para se salvar. E todos precisam de salvação. É por causa disso, Cristo veio e morreu por nós. Então, através da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, então agora podemos ter a salvação. Então, vamos nos virar do nosso pecado, arrepender dos nossos pecados e nos apegarmos no Senhor, que Ele é o nosso Salvador. Pela graça sois salvos, não é pelas vossas obras. Então, isso é obra de Deus. Temos o mesmo poder que tiveram, mesma paixão que tiveram, mesmo propósito que tiveram, mesma urgência da pregação do Evangelho que tiveram. Poder do evangelismo como no início. Então, 3 coisas iremos considerar aqui. 1, a experiência cristã no Espírito. Pela experiência cristã no Espírito é salvação, santificação pelo Espírito de Deus e também o batismo no Espírito Santo pelo Espírito de Deus. Então, a experiência cristã no Espírito. Ponto número 2, a exaltação de Cristo como o Salvador. O nosso Senhor Jesus Cristo foi dado ao mundo como Salvador, então veio e se declarou como Salvador, e os anjos enfatizaram isso, então chamaram o seu nome. Os anjos anunciaram que o Virgem iria conceber e daria o seu nome como Jesus Cristo, e salvaria o povo dos seus pecados. E a ressurreição declararam como o Salvador. Os apóstolos enfatizaram que não haveria outro homem debaixo do céu no qual nós podemos ser salvos, exceto Cristo, o nome de Cristo. Então, número 3, a convicção expressa pelos pecadores e buscadores. Então disseram,
O que nós podemos fazer? Estavam à procura, estavam à busca do Senhor. Queriam o Senhor como Salvador. E Pedro respondeu, disse, arrependei-vos e sejais batizados no Espírito. Sejais batizados nas águas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você nasceu de novo, você tem outras experiências, você tem dádiva do Espírito, mas a promessa de vos diz respeito a vós e os vossos filhos. Assim como o Senhor... Assim como aqueles que o Senhor chamar. Ponto número 1. A experiência cristã no Espírito. Venha para Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, a partir do versículo 16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, no versículo 17. Lembra que diz que aquilo que é o que aconteceu com eles, no batismo no Espírito Santo, com outras consequências e o poder. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então, nos diz no versículo 18, e no versículo 18, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. Então, se você for todas as categorias mencionadas nestes versículos, o Espírito de Deus é disponível para cada um de nós. Então, cada um que é filho de Deus, que veio e conheceu ao Senhor, então a experiência cristã no Espírito. Há 3 coisas que iremos considerar. É isto. Assim que olhamos para a palavra de Deus, Pedro, o apóstolo, disse, esta experiência que vocês veem, aquilo que ouvimos, que vemos, e as coisas que aconteceram em nós, não são coisas que nós podemos olhar apenas. É por isso que ele diz que isto é. Então temos que nos relembrar que a salvação, mas isto é. Nós podemos voltar nas promessas de Deus no Velho Testamento. Como santificação também, nós podemos ver isso, as promessas que ele deu no Velho Testamento. A salvação também, podemos isso, voltamos a dizer, mas isto é. Então, podemos ver que este profeta particular, que a santificação, ele falou também que, mas isto é, que isto foi predito, que foi profetizado no Velho Testamento e pelo Espírito Santo. Então podemos dizer que, mas isto é que foi dito ou profetizado pelo profeta do Velho Testamento. Então, quando nós olhamos em 3 coisas aqui, salvação obtida como promessa. Não podemos saltar a bicha, não podemos entrar sem a salvação. Então, saltamos para o batismo do Espírito Santo. Não podemos ser purificados no homem interior, onde o Espírito Santo vai habitar. Então vamos dizer que estamos à procura do Espírito Santo. Primeiro, temos que ter salvação. 2, puridade na santificação. E antes de irmos para o poder do batismo do Espírito Santo. O Espírito foi derramado como profecia. Número 1, a salvação obtida como promessas. Assim que voltamos a ver a salvação e voltarmos para pregar a salvação não vem da denominação, de uma assembleia, ou um dogma, ou de uma congregação, vem diretamente das Escrituras. E quando nós clamamos salvação, podemos dizer, mas isto é que foi profetizado pelo profeta Isaías. Isaías 64, 5. Saíste ao encontro daquele que se alegra e
praticava justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Nos teus caminhos. Eis que te iraste porque pecamos neles a eternidade para que sejamos salvos. Para que sejamos salvos. Então veja agora no versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Então, se olharmos para este versículo, então diz, todos somos imundos. Então, todos somos pecadores, nascidos do pecado, a nossa natureza é de pecado, a nossa vida, o estilo de vida, todos pecaram, as nossas práticas, todos pecaram, e diz, toda a nossa justiça é como o trapo da imundícia. Aquilo que o homem produz não é suficiente para a santificação. Não podemos nos salvar a nós mesmos. A nossa justiça não é pronta, não é completa. Então, todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Então, as coisas... as suas práticas são práticas malignas. Tem mais conhecimentos, mais civilização que tem, mais progresso que eles têm, mais dinheiro que eles têm. Então, a sua vida vai se tornar imoral. Então, é por isso que as nossas... Por isso que ele diz que nós temos a culpa como um vento nos arrebatam. Então, precisamos de dizer às pessoas entenderem o estado do pecador, a separação do pecador de Deus, antes de buscar a salvação que Jesus Cristo veio para salvar. No versículo 7 diz, e já ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenha, porque escondes de nós o teu rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Então diz que o julgamento, julgamento mundano, e haverá julgamento que há de vir, em julgamento perpétuo. Então há separação na relação. Então por isso ele diz que todos somos consumidos por causa das nossas iniquidades. Então no versículo 8 diz, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós podemos sair das trevas para a luz, nós podemos sair dos filhos da perdição para os filhos do Pai. A salvação pode tomar o lugar. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Agora entendemos que quando nós falamos da salvação, podemos formular isto, dizermos isto é que foi falado pelo profeta Isaías em Ezequiel 36. Ezequiel 36, 25. Então ele diz, e então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados. Fala acerca de salvação. O pecador é sujo, o pecador é corrompido. Então o Senhor diz, e isso pode trazer convicção e salvação. Então o ponto é, quando falamos da salvação, salvação não é apenas algo superficial. É algo que o Senhor prometeu desde o Velho Testamento, então através dos seus profetas. Então podemos dizer, mas isto é, falando acerca da salvação, que foi profetizado pelo profeta Joel. Então derramarei o Espírito sobre vós e serei testemunhos em todo lugar. Então,
Vamos voltar para Atos dos Apóstolos 2, 21. Então, estava a falar acerca do versículo 21. E acontecerá que, é parte do Joel, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, mas isto é o que foi dito pelo profeta Jeremias, Ezequiel, pelo Joel, por todos os outros profetas que Deus havia de salvar. Então, os outros, o seu nome, é o que os anjos disseram, o seu nome será chamado Jesus, porque salvará o povo dos seus pecados. Não apenas isso, haverá santificação. Agora, número 2, podemos dizer, mas isto é. Então, assim que viemos para o Senhor, não estamos apenas dependendo de nós, das nossas mentes, é porque é de palavra que há santificação, por isso estamos à procura da santificação. Não, é o que foi predito antes, mas isto é santificação, a experiência da santificação predita. Atos 2, versículo 1, Atos 2, versículo 1, diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Unidade, experiência e expressão, e evidência de santificação. E não havia argumentos, não havia conflitos neles, não havia desentendimentos entre eles. Então, por que você está sentado no meu lugar? Então, não havia discórdia entre eles, estavam todos no mesmo lugar. Veja versículo 46. No versículo 46 diz: ele e perseverando unânimes todos os dias no templo. Então, tudo quanto o Senhor deu para fazer aos apóstolos, aos discípulos, estavam prontos para dar às 3.000 almas que se converteram no dia de Pentecostes. Então, esta mesma unidade estavam prontos para dar, porque santificação não era limitado apenas para os apóstolos ou para os discípulos, mas isto é. Veja João 17, João 17, versículo 17. 17, santifica-os na verdade, a tua verdade é, a tua palavra é a verdade. Jesus Cristo, ele disse, vos dou a palavra, receberam a palavra e o Senhor é que me enviou. Então, aqueles que me deste não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Eu lhes escolhi, eu lhes chamei fora do mundo. Obviamente estavam salvos. Depois da salvação, orou pela sua santificação. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a evidência, a expressão, a experiência desta santificação. Então, veja o versículo 21. Versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Qual será o resultado? Qual será a evidência? Qual será a consequência para que todos sejam um? Não estão em diferentes grupos, não estão em linhas, mas são todos um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um. Esta é a unidade, para que eles também sejam um em nós, salvos, como foi profetizado, santificados, como foi predito, que o mundo possa crer que me enviaste. E saíram com a natureza adâmica, saíram sem a santificação, com a experiência de santificação.
Então, se tivessem saído assim, não teriam crido. Se estivessem a lutar, se houvesse discórdia, se não houvesse unidade entre eles, se houvesse lutas, violência entre eles, e saírem, então o mundo iria saber que são separados. Então, somos desunidos. Então, saberiam que se eles fossem desunidos, não haveria essa unidade de serem um. Então, depois da salvação, perdão dos pecados, então o Senhor disse, eu estou orando por eles, para que possam se santificar, para que sejam um, para que sejam unidos, para que possam haver essa união entre eles, para que o mundo possa crer que tu me enviaste. Então, no versículo 23 diz, eu neles, para que tudo quanto eles fizerem, onde eles que eles fossem, eu na minha puridade, eu no meu propósito, eu é que lhes compilo para fazer o que eles devem fazer, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Não a unidade terrena, não unidade superficial, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim. Temos que ter efetivos no evangelismo, a efetividade para ir pregar o evangelho. Temos que nos santificar para sairmos, testemunhar nesta tese, para que o mundo saiba que me enviaste a mim e que os tens amado e eles como me tens amado a mim. Ezequiel 11, 19. 11, 19. Então lhes darei o mesmo coração. Então, como aqueles discípulos que eram um no mesmo espírito, havia unidade e unicidade que foi demonstrado e eles expressaram essa santificação. Lembra, é o que o profeta predisse. Então podemos dizer, mas isto é, e lhes darei um mesmo coração e um espírito novo porei dentro deles e tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Jeremias 32. Jeremias 32, 39. 39. Ele diz, e lhes darei um mesmo coração. Por isso nós dizemos, isso é o que foi predito pelo profeta. Veja, Jesus Cristo falou acerca desta unicidade. Ezequiel também falou desta unicidade. Jeremias também nos diz acerca desta unicidade. E lhes darei um mesmo coração e um mesmo caminho. Quando nós somos santificados, não andaremos de uma forma desviante. Quando somos santificados, não andaremos contrário à palavra de Deus. A santificação tira o ego entre nós. Então, depravidade em nós tira. Então, faz com que a nossa vida seja alinhada na vida de Cristo. Eu quero alinhar a minha vida na vida de Cristo e quando nós todos seguimos a Cristo, nós teremos este mesmo caminho para que me temam todos os dias para o seu bem e o bem de seus filhos depois deles. Olha para o versículo 40. O versículo 40 diz, e farei com eles um concerto eterno que não se desviará deles. Não se desviará deles para lhes fazer bem e porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. Mas isto é concernente à salvação, mas isto é concernente à santificação, mas isto é concernente ao Espírito, o derramamento do Espírito. Agora, número 3,
ao derramamento do Espírito como foi profetizado. O derramamento do Espírito como foi profetizado. Mas isto é, o apóstolo Pedro disse aquilo que o povo estava a ouvir, aquilo que o povo estava a ouvir como o resultado do enchimento do Espírito Santo que se derramou sobre eles, faz-os santificados, como foi profetizado pelo profeta Joel. Mas isto é, então, veja em Joel 2, está a falar acerca do Espírito Santo que iria descer. E a dizer que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Eu vou derramar, não será como uma coisa pequena, vai ser uma experiência que vai mover. É uma experiência que vai se evidenciar. É uma experiência que vai lhes encher. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. É a obra do Senhor. Não é o homem que batiza o outro no Espírito Santo. Isto não é o homem que vai salvar outra pessoa. Isto não é outra pessoa que vai santificar a outra. Isto é promessa de Deus. Isto é performance de Deus. E isto é a obra que o Senhor deu e vai fazer. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos mancebos terão visões. E ele nos diz, assim que continuarmos, no versículo 29. E também sobre os servos e sobre as servas. Naqueles dias, está a falar acerca dos últimos dias, está a falar acerca do tempo dos apóstolos na igreja primitiva, e está a falar acerca de nós até que o Cristo venha. Naqueles dias, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Veja Isaías 44, Isaías. Porque aquilo que nós estamos a ver mas isto que foi profetizado pelo profeta, pelos profetas do Velho Testamento. Então temos uma certeza, na qual nós nos suportamos quando nós pregamos o Evangelho, quando nós pregamos santificação, quando nós pregamos o batismo no Espírito Santo. Então, Isaías 44, eu derramarei águas daquele que tem sede. Eu derramarei o meu Espírito na sua semente e a minha bênção sobre eles. João 7, 37. João 7, 37. Então, Cristo falou acerca de salvação, os profetas falaram acerca da santificação, Cristo também falou acerca de santificação, os profetas falaram acerca do batismo no Espírito Santo, Cristo também falou acerca do batismo no Espírito Santo. Mas isto é em João 7, versículo 37, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E no versículo 38 diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Isto disse ele do Espírito que haviam de receber. No versículo 39 agora, e isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Creram nele, foram salvos, creram nele, para receber
ao cumprimento da santificação e foram santificados e agora creem nele para derramar o Espírito, como foi escrito, que diz, tem que crer. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Agora vamos para Atos 2, 33. Então, Cristo ascendeu, agora ele subiu para o céu. Assim que foi glorificado, ele está a derramar o seu Espírito. Está a derramar o seu Espírito. Atos 2, 33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, então, veja do Pai aquilo que o profeta prometeu de Isaías, Ezequiel, Jeremias, Joel, Miqueias e para todos os profetas, aquilo que o Pai prometeu, a promessa do Espírito Santo. Então, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Quando você é batizado, quando você foi imergido no Espírito Santo, há alguma coisa para ver, há alguma coisa para ouvir. Você não vai permanecer como você era. Salvação, então, requer experiência, santificação também tem experiência, o Espírito, o derramamento do Espírito também tem experiência. Então, viemos para ponto número 2 agora. Ponto número 2, a exaltação de Cristo como o Salvador, como Pedro declarou ao povo e pregou a eles, exaltou a Cristo, é o que também devemos fazer. Assim que sairmos e fazermos esta proclamação, assim que sairmos e proclamar que Cristo Jesus é o Salvador, e Jesus é o curador, e Jesus é tudo em todos. E para eles, e falamos acerca de Cristo, Cristo apenas, porque não podemos salvar as pessoas. A igreja não pode salvar ninguém, doutrina não pode salvar ninguém, a obra das nossas mãos não pode salvar ninguém, religião não pode salvar ninguém. O Salvador é Cristo, e Cristo é o Salvador. A exaltação de Cristo como o Salvador. Então, 3 coisas devemos considerar. Número 2, a ressurreição vitoriosa de Cristo, o nosso Salvador. 3, a fé vital em Cristo para a nossa salvação. Então, número 1, a morte de Cristo como o nosso substituto. Atos 2, 22. É Atos 2, 22. Varões israelitas, escutai estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Versículo 23, ele nos diz do versículo 23, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Queria Pedro para que as pessoas soubessem que a morte de Cristo não foi por acidente, a morte de Cristo não foi apenas um acidente dos judeus que disseram, crucifica-o. É do conhecimento de Deus. Desde lá no Gênesis 3, ele disse, eu colocarei inimizade entre tu e a mulher, e a tua semente. As pessoas que haviam de agir como filhos de Satanás, então, filhos de Satanás,
entre ti e a semente da semente da mulher, a semente da virgem. Você irá destruir, irá pisar a sua cabeça e ele te picará o calcanhar. Então, é o conselho de Deus que apenas Ele nós podemos ser salvos. Pelas mãos dos injustos o crucificastes. Ele foi o nosso substituto. Romanos 5, 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Assim que pregamos aos ímpios, não vamos apenas nos focar nos seus pecados, temos que dizer que todos pecaram e por causa distos, então, não compara a sua vida com a vida das outras pessoas. Compara a sua vida com a vida de Cristo. Você já viste a marca. Ele diz, todos pecaram. E enquanto nós pecadores, na verdade, ele morreu por nós, pelos ímpios. Não diz, acho que eu sou muito mau. Não, ele morreu para os injustos. Aquele que não vive uma vida justa, Cristo morreu para os injustos. Não deixa a reação deles, ou os seus argumentos, ou as suas desculpas, para tirar-te do centro daquilo que você está a falar de Cristo. Veja versículo 8. Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Enquanto nós ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Não é a sua vontade para que possamos morrer no pecado. É por isso que o mesmo Jesus, hoje, Ele é o nosso substituto para tomar o nosso lugar. Então veja para os Coríntios, 2 Coríntios 5, 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que se um morreu por todos, não morreu apenas para os judeus, para os bons, para os justos, também morreu para os maus, morreu para os justos, morreu para os injustos, mas morreu para a pessoa que estamos a falar com ele. Morreu por mim, morreu por ti, porque logo todos morreram. No versículo 15, ele diz, e ele morreu por todos. Ele enfatiza. O Espírito Santo enfatiza isso de novo. E ele morreu por todos. Morreu por ti. E em todo momento que o inimigo vai dizer, você é muito grande, um grande pecador, você é muito mau, pecador, lembra que Cristo morreu por todos os seus pecados. E coloca a sua face em Cristo, por isso temos a salvação. Por isso exaltamos a Cristo como o nosso substituto. Morreu em nosso lugar. Ele diz, para que os que vivem não vivam mais, depois dessa salvação, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Agora vamos para o ponto número 2. A ressurreição vitoriosa de Cristo, o nosso Salvador. Ele ressuscitou. Atos 5. Em Atos 5, versículo 30. 5, versículo 30. O Deus dos nossos pais
ressuscitou a Jesus, ressuscitou. E sim, morreu, sim, foi crucificado, mas de acordo com aquilo que o Pai planeou e profetizou através dos seus profetas e predisse que ele não continuaria, não iria continuar na cova. Ressuscitou, o qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. 31. Veja a consequência disso. No versículo 31, Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador. O Pai agora, ele depois da salvação e a exaltação, o elevou, e agora ele é o príncipe, é o Senhor, ele é o Salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Romanos 4, 22. Romanos 4, versículo 22. Pelo que isto lhe foi também imputado como justiça. Está a falar acerca da justiça, impactado ao Abraão, no versículo 23. Agora, não só por causa dele está escrito, Abraão apenas, que lhe fosse tomado em conta, 24, mas também por nós, a quem será tomado em conta, aqueles que recebem a Cristo como Salvador, para nós que entendemos que Ele, Cristo, morreu por nós, que Cristo ressuscitou para a nossa justificação, que Cristo veio, Ele se tornou o nosso substituto, o nosso carregador de pecados e o nosso Salvador, para aos que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor. Número 3 agora. Número 3 fala acerca de necessidade de colocarmos a nossa fé em Cristo. Cristo em Cristo apenas. Não apenas Cristo nas suas boas obras. Cristo e o seu pagar de dízimo, não Cristo e com outras coisas filantrópicas que você tem feito, você entende, crê que a salvação depende de Cristo e Cristo apenas. Você não se salvou e então não sai e diga que Deus, o Senhor entende que eu não sou tão mau, isso não salva. Eu sou justo, isso não salva. Você não pode ser santo como os anjos nos céus. A justiça não é suficiente. Cristo apenas. Para nós, para quem esta justiça foi imputada. Para que possamos crer nela, para que Ele ressuscite. Que a nossa fé, a fé vital em Cristo para a nossa salvação. Romanos 10, 9. Romanos, capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, o ganhador de almas não pode confessar por ti, o pregador não pode dizer você estás salvo. Salvação é entre ti e Cristo. O pregador pode apontar Cristo a ti como substituto, como o carregador de pecados, como
como Salvador, você toma isso de uma forma definitiva, e confirmação, dizer: eu creio, Ele é o meu Salvador. Sim, eu creio, Ele morreu por mim. Sim, eu creio, Ele carregou os meus pecados para que todos a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Você esteja em controle e seja responsável na sua vida. Confessa a Jesus Cristo, que Ele é o Senhor e o Salvador, e crer no seu coração, que Deus o ressuscitou dos mortos. Então serás salvo. Veja versículo 10. No versículo 10, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Efésios 2, 8. Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, pela graça, não pelas boas obras, pela graça, não pela religião, pela graça, não pela punição pessoal. Há pessoas que tentam se punir pelos pecados que cometeram. Então podem se rolar no chão, podem negar-se a si mesmo da comida, viverem debaixo da terra, podem se sujeitar à punição, se magoando os seus corpos, pedindo perdão e salvação. Tudo isso é a obra dos pecadores. Isso tudo não vai salvar. Mas pela graça sois salvos através de Cristo, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso é dom de Deus. Não de si, não vem das obras para que ninguém se glorie. É no versículo 9, não vem das obras para que ninguém se glorie. No versículo 10. Porque depois desta salvação, nós somos a obra sua, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, somos nova criatura, somos recriados, somos refrescados, somos transportados pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, para as boas obras. As boas obras não vêm antes da salvação. Todas as obras que vêm antes da salvação são referidas como a nossa justiça. Mas depois da salvação, temos as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Vamos para o ponto número 3. Ponto número 3. A convicção expressa pelos pecadores e buscadores. Atos 2, 37. Ouviram a mensagem, Cristo foi exaltado, e o pregador, ele apontou a Cristo, disse a eles que eles eram pecadores. A salvação vem do nome do Senhor, e a certeza é dada a todos, para que qualquer que clamar ao nome do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, será salvo. E ouvindo eles isto, tinham que receber ou rejeitar. O pregador não pode fazer toda a fala. O ganhador não pode fazer tudo. Temos que dar chance àqueles que ouviram. A pessoa que ouviu a palavra de Deus, da graça, a palavra da salvação.
ou recebeu ou rejeitou, se responde ou não responde. Então, é o que apanhamos em 37, Atos 2, 37. E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Convicção expressa pelo pecador e buscador. 3 coisas iremos considerar: convicção e convicção na sua consciência. 2, conversão e convicção e abandono de toda a corrupção. 3, continuação na perseverança em Cristo. Voltemos para 1. Convicção nas suas consciências. Veja versículo 37. E ouvindo eles isto, o que ouviram? Ouviram aquilo que o profeta disse. Ouviram acerca da crucificação de Cristo. Ouviram sobre a salvação. Ouviram da crucificação de Cristo, que este mesmo Cristo é o Salvador. Ouviram, se não se arrependerem, não podiam alcançar a graça. E foram, com a culpa deles, haviam de perecer. É por isso perguntaram: há alguma solução? Há algum perdão? Há algum caminho? Há alguma saída? Há como nós podemos abandonar este caminho e não carregarmos a nossa culpa até a cova? Então, e ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Não sabemos. Agora entendemos que religião não pode nos salvar. O que é que nós podemos fazer? Agora entendemos que, sendo judeus, isso não nos salva. A nossa nacionalidade não nos salva. O que é que nós devemos fazer? Agora sabemos que as nossas boas obras não nos salvam. O nosso mal é por causa daquilo que nós fizemos. O que é que nós podemos fazer para sermos salvos? Convicção veio neles. João 16, 8. João 16, versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. O nosso Senhor Jesus Cristo estava a falar acerca da descida do Espírito Santo, e ele disse: quando descer o Espírito Santo, virá sobre vós, virá entre vós, e através da sua revelação, e através da sua unção, e através da sua inspiração, pregarão, e o Espírito Santo em vós, através de vós, convencerá o mundo do pecado. Vai convencer o mundo do pecado. E quererão saber como se salvar. É evidência que nós vemos saturados, enchidos pelo Espírito Santo. Algumas pessoas dizem, eles falam em línguas, tudo bem, é uma evidência inicial de seres batizados pelo Espírito Santo. Depois disso, a sua vida convence aos pecadores, a sua pregação convence aos pecadores, a sua pregação traz pessoas para os joelhos e perguntaram o que é que nós podemos fazer para sermos salvos. Quando o Espírito Santo descer em nós, e a sua palavra tomará efeito na vida do pecador, a nossa vida trará convicção às pessoas que são pecadores. Saberão que são pecadoras,
saberão que quando morrer naquela condição e carregarão a sua condenação até a cova. Falará da justiça e do juízo. Convencerá da justiça e do juízo. Romanos 7, 24. Romanos 7, 24. Miserável homem que eu sou. Então, ele não disse justo homem que eu sou, boa pessoa que eu sou, religioso que eu sou, ou homem da igreja que eu sou, ou comunicante que eu tomo Páscoa. Quando a convicção do Espírito Santo vier sobre o pecador, assim que nós pregamos no poder, na pujança do Espírito Santo, vão chorar. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Terão um peso da consciência. Segundo aos Coríntios 7, 10, nos diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Agora, ponto número 2, convicção e Atos 2, 38. Atos 2, 38. Fizeram uma pergunta. A mensagem de salvação, queriam saber o que haviam de fazer. E a resposta de apóstolo aqui, e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. 40, no versículo 40, e com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Estava a dizer: saiam do meio deles, arrependei-vos, dizia ele, saiam do mal da geração perversa, se distingue e sai da religião que não pode salvar. A nacionalidade judaica não pode salvar. A justiça como justiça pessoal. Ele queria colocar a sua fé e confidência em Cristo. Coloque a vossa convicção em Cristo. Se aceitarem a isto, veja versículo 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Número 3 agora. Olha para esta continuação da perseverança em Cristo. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. Isto é a evidência da conversão. Você não corre atrás deles. Então, apenas ele diz, vai dizer: eu apenas levantei a mão. Eu estou pronto. Eu estou pronto para ter comunhão com Deus. Ou melhor, vou pensar em ter comunhão com a igreja de Deus. Não há conversão aí.
Então, a conversão é mudança de vida, mudança de direção. Ou todas as coisas velhas já passaram, ou velhos hábitos passaram, velhas roupas passaram. E as assembleias velhas você já abandonou, nova vida já tomou parte, a nova família você se tornou, nova comunhão já se tornou, e todos os 3.000, sem exceção, estavam perseverando porque estavam convictos no Espírito Santo, convictos pelo poder do Espírito Santo, e agora continuaram na graça de Deus e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Começaram a aprender, começaram a ler, começaram a ter comunhão, começaram a orar e continuaram com o povo de Deus, com a igreja de Deus. 46. No 46 ele diz, e perseverando unânimes, todos os dias. Não apenas vem à igreja no dia que quer e volta para os seus vômitos. Continuavam todos os dias no templo. E no partir do pão e em casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Havia evidências e singeleza do coração. Tinham a devoção e firmeza, foco no Senhor. A singularidade do coração, propósito do coração, perseverança no Senhor, continuavam todos os dias. João 8, versículo 30, dizendo eles estas coisas, muitos creram nele. 31, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, novo convertido não permanecerá na floresta, não vai permanecer na corrupção da humanidade, se continuar na minha palavra, não vão continuar na sociedade, não vai continuar na corrupção do seu coração, se continuarem na minha palavra, sereis meus discípulos. Romanos 11, 22. Romanos 11, 22. Considera, pois, a bondade. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidades, mas para contigo a benignidade de Deus. Mas agora ele diz, para com os que caíram, severidade, mas para contigo. Se você continuar na supervisão do Espírito Santo, então se continuar na sua bondade, então o que vai acontecer? Vai ser cortado. 1 de Timóteo 4, 1 de Timóteo 4, 15. Medita nestas coisas completamente e absolutamente a Ele, que é a palavra de Deus. Versículo 16. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas. Esta é a evidência da salvação. Continua na comunhão. Continua no ensino da palavra de Deus, na doutrina de Deus. Continua como nova criatura. Continua na nova vida
que agora descobriste em Cristo. Continua. Fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. O ganhador de almas tem que continuar. O crente e o ministro de Deus também tem que continuar. Os servos de Deus têm que continuar. O pregador também tem que continuar. Porque fazendo isto, continuando nisto, vai se salvar a ti mesmo como aos que te ouvem. 2 de Timóteo 3,14. 2 de Timóteo 3,14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Permanece. Novo convertido, aquele que diz que recebeu a Cristo como seu substituto, como o carregador de pecados, como o Salvador. O Espírito de Deus está dando testemunho no seu coração que agora são filhos de Deus. Há uma palavra, não se esquece, é a palavra prática. É uma palavra que faz com que possamos ver a expressão e evidência. E a sua palavra é: continua. Continua nas coisas que aprendeste. Aquilo que conheces, sabendo que a quem tens aprendido. E nós, como pregadores, como obreiros, nós como líderes, e nós que estamos a liderar outras pessoas para Cristo, o Senhor possa nos conceder a graça e a coragem e a atitude e a diligência para continuarmos a seguir ao Senhor até Jesus vier, em nome de Jesus. Você seguirá ao Senhor, continuará no Senhor, continuará na fé, continuará na graça, continuará andando na luz e continuará na salvação do Senhor, continuará na sua mente, na sua firmeza, continuará na obediência a toda a palavra revelada e a vontade de Deus. Eu oro para que todo desafio que você tiver, toda tentação, em todo lugar onde você é confrontado com perigo, o Senhor possa te dar a coragem, o Senhor possa te dar a consagração em nome de Jesus. Lembra, porque a iniquidade... Porque quando a iniquidade se multiplicar, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que continuar até o fim, esse será salvo. Eu oro que possas continuar até o fim em nome de Jesus. Os seus convertidos continuarão até o fim em nome de Jesus. E nós, os pregadores, aqueles que ouviram e aceitaram e receberam a palavra de Deus, também iremos nos encontrar nas pernas perante o Cristo no dia da glória em nome de Jesus. Eu vou continuar. O meu convertido continuará. O Senhor possa confirmar em cada um das nossas vidas em nome de Jesus. Vamos nos levantar para falarmos com o Senhor em oração. Vamos nos levantar, falarmos com o Senhor em oração. Vamos tomar tudo, vamos levar tudo ao Senhor para que o Senhor possa nos confirmar o poder do Espírito em cada vida em nome de Jesus.